Ernesto Geisel nasceu em 3 de agosto de 1907, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, em uma família de imigrantes alemães. Ele ingressou na carreira militar em 1921, aos 14 anos, na Escola Militar de Realengo, no Rio de Janeiro, onde se destacou academicamente. Ao longo de sua carreira no Exército, Geisel foi envolvido em eventos importantes, como a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder e iniciou um período de mudanças políticas no Brasil. Em 1945, quando Vargas foi deposto, Geisel manteve sua trajetória no Exército, adaptando-se às mudanças políticas. Sua experiência militar e seu papel dentro do regime o prepararam para a presidência, onde ele assumiria em 1974 com a promessa de iniciar a abertura política gradual, visando restaurar a democracia no Brasil. Ernesto Geisel foi presidente do Brasil de 1974 a 1979, período em que o país ainda vivia sob o regime militar. Seu governo é conhecido por iniciar um processo gradual de abertura política, conhecido como distensão, que buscava preparar o país para uma eventual transição democrática. Geisel enfrentou grandes desafios econômicos, pois assumiu o governo em meio à crise do petróleo de 1973, que afetou significativamente a economia brasileira devido à alta dos preços do petróleo, uma das principais importações do país. Em resposta, o governo de Geisel lançou o Plano Nacional de Desenvolvimento, dos PND, com o objetivo de reduzir a dependência do petróleo importado e diversificar a economia. Esse plano visava desenvolver setores estratégicos, como energia, especialmente com a construção de usinas hidrelétricas e o desenvolvimento da energia nuclear, siderurgia e indústria de bens de capital. Politicamente, o governo de Geisel foi marcado por tensões dentro do próprio regime, especialmente entre os setores mais conservadores das Forças Armadas, que defendiam a manutenção da linha dura, e aqueles que apoiavam a abertura lenta e gradual. Geisel promoveu uma série de mudanças na legislação para reduzir a repressão e iniciou o processo de reabertura política, culminando com a revogação do AI-5 em 1978, que havia sido um dos principais instrumentos de repressão da ditadura. No entanto, ainda houve repressão durante seu governo, e atos de censura e tortura continuaram a ocorrer. Ernesto Geisel é lembrado por seu papel em iniciar a transição para o fim do regime militar, que se concretizaria nos governos subsequentes, levando à redemocratização do país na década de 1980. Após seu governo, Ernesto Geisel permaneceu influente nos bastidores da política e do cenário empresarial. Em 1979, ele ajudou a garantir a sucessão de seu sucessor, João Figueiredo, consolidando a continuidade do processo de abertura gradual para a democracia. Entretanto, ele se afastou do governo logo depois, especialmente diante das pressões políticas e sociais que se intensificavam em direção à redemocratização plena. Ernesto Geisel faleceu em 12 de setembro de 1996, aos 89 anos, em decorrência de complicações causadas por um câncer. Geisel morreu em São Paulo, sendo lembrado como uma figura complexa na história do Brasil, tanto pelo papel que desempenhou no regime militar, quanto pela abertura política que iniciou em seu governo, que contribuiu para a transição à democracia.